Olá, crianças! Nessa segunda-feira, dia 9/11, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar encontros com a arte na leitura das páginas 42 e 43, com o gênero textual resenha, e a página 44 com atividades. Então, vamos lá. Leitura 1. A leitura é capaz de nos transportar para lugares incríveis, repletos de imagens que muitas vezes só existem na nossa imaginação. Mas como saber se vamos gostar de uma leitura, mesmo antes de ler pelo menos uma parte do livro? O texto que você vai ler a seguir é uma resenha. Que relação a resenha tem com o parágrafo acima? Algum palpite? Leia o texto e descubra. Então, de acordo com o parágrafo acima, né, a resenha ela vai vir o quê, pessoal? É um texto que ela vem nos dar a oportunidade de entender o que o livro, né, o que essa leitura vai trazer dentro desse livro para a gente, né? É como se fosse uma sinopse, né? É uma síntese do que acontece dentro daquele livro ou dentro da história de um vídeo, né, de um filme. Então a resenha ela vem trazendo partes importantes daquela história, tanto de um livro quanto de um filme, né, ou de um desenho, e ela vem trazendo para a gente as partes importantes. E quem faz a resenha também pode aplicar dentro dela a sua crítica, a sua opinião sobre aquela história que foi lida naquele livro, né? Fazer um comentário, por exemplo, de uma revista, fazer, né, a sinopse de um filme. E dentro, né, dessa resenha, além de colocar todas as partes principais, né, atraindo a gente para essa leitura, ela vem de encontro com a crítica, com as opiniões a respeito daquilo que a gente vai assistir ou daquele livro que a gente vai ler. Então, Poesia é Coisa de Criança? Livros Irmãos Respondem, por Bruno Molinero. Então, aqui o que a gente vai ler a seguir é uma resenha desses dois livros, né? O livro que não queria saber de rimas e poemas de brinquedo, feita pelo Bruno, né? Então vamos lá. Então ele vai falar sobre esses dois conteúdos. Então existem livros que parecem irmãos, feitos para serem lidos um em seguida do outro, ou até mesmo ao mesmo tempo. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas. Ah lá, ele já está falando sobre a obra. Então, esse texto, ele é feito por uma pessoa que já leu e que ele está dando a sua opinião. Ele está falando como que são os livros, né? O conteúdo desses dois livros. O livro que não queria saber de rimas, da Companhia de Letrinhas, e Poemas de Brinquedo. Além de cativarem o leitor, ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Nesse guia de leitura imaginário, o pontapé inicial é o livro que não queria saber de rimas. Vocês estão vendo que ele está dando a opinião dele, né? Ele está colocando a opinião dele sobre os livros, já indicando, né, que além de cativar o leitor, ele também é uma oportunidade para professores e pais debruçarem essa leitura com alunos e filhos. A obra do escritor Fernando Nuno tem como personagem principal um livro e dos chatos, que só quer saber de altas filosofias e nada de versos ou poemas. Sisudo e durão, ele evita que os personagens rimas invadam suas páginas em branco. Ah, ele está falando o que está acontecendo dentro do primeiro livro. O livro que não queria saber de rimas. Então, já está dando as dicas para a gente, né, do que vai acontecer dentro, além da opinião dele inicial, ele já está dando dica do que vai acontecer dentro desse livro. É em parte uma provocação. Não quis dizer que poetas são melhores que filósofos. Em algum lugar da história, digo que versos bem arranjados têm o valor de mais alta filosofia, diz Nuno.
As últimas páginas do livro trazem uma espécie de almanaque que explica o que é poesia e como são estruturados os versos, as sílabas poéticas, as estrofes e, é claro, as rimas. Mas também mostra que muitos poemas têm versos brancos ou livres, ou seja, não apresentam rimas ou métricas rígidas. Há até um aceno em uma das páginas a poesia concreta que radicaliza toda a estrutura desse tipo de texto. E é aqui que entra os poemas de brinquedo. Então agora ele vai falar sobre o livro do Poemas de Brinquedo. E ele vai mostrar que no início ele já não fala que um complementa o outro, né? Que dá a leitura dos dois livros, você vai conseguir compreender o primeiro livro após ler o segundo. É isso que ele está querendo dizer, ele está colocando todos os pontos de vista dele em relação a essa obra. A obra é uma caixinha que, quando aberta, guarda uma série de cartões que tem o tamanho de postais. Cada um vem com uma ilustração e no verso apresenta um poema, todos gráficos, sonoros, feitos para serem explorados com os olhos e a voz. Toda a característica do segundo livro. Os textos imitam ondas, espalham-se pelo papel, têm tamanhos e cores de letras variados e ganham um ar tecnológico no celular ou no tablet, com a ajuda de um aplicativo gratuito. Nele, o poeta Ricardo Aleixo faz leituras acompanhado de vídeos e animações. Nessa hora, é impossível não surgir a pergunta: ué, mas isso é mesmo poesia? Ou a questão ainda mais radical: isso é realmente um livro? Neste parágrafo, a gente pode visualizar que dentro das características de uma resenha, ela tem um texto informal, uma escrita informal. O que é informal? A informalidade está dentro da nossa linguagem, da nossa fala, da nossa conversa. Quando a gente fala de formalidade, é aquele texto escrito dentro dos padrões das regras ortográficas. Aqui no caso, a gente vê que dentro da resenha também pode se utilizar, né, a escrita falada, quando ele diz aqui o mas isso é mesmo poesia? Se bater a pulga atrás da orelha, é só voltar para o livro que não queria saber de rimas, principalmente para o seu último parágrafo, onde está escrito: algumas pessoas podem achar que determinado texto é um poema, e outras podem considerar que as mesmas palavras juntas e alinhadas, não são poesia coisa nenhuma. Lembro aqui um dito empregado pelo escritor italiano Luigi Pirandello: assim é se lhe parece. Então, esse texto foi tirado da Folha de São Paulo, de 4 de agosto de 2016. Também está disponível nesse site que vocês estão vendo aí no seu livro. Alguns significados de algumas palavras: cativar é conquistar, sisudo é muito sério, sem senso de humor, rígido é inflexível, rigoroso. E aqui é o Bruno que fez essa resenha. Ele nasceu em 1990, é jornalista, formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. De 2010 a 2016, ele escreveu para a Folhinha, que é um suplemento do jornal Folha de São Paulo, dirigido a crianças e adolescentes. É autor de um livro de poemas, Alarido, de 2016, ganhador do prêmio Guavira de Literatura. Foi vencedor do prêmio Jovem Jornalista no Instituto Vladimir Herzog. Escreve sobre literatura infanto-juvenil no blog Era Outra Vez, que também está disponível. Certo? Lá vocês podem visitar e conhecer novas resenhas que ele fez de outras leituras. Agora tudo que eu já expliquei para vocês durante a leitura, agora eu vou sintetizar aqui, né, na explicação das características do gênero. Então, a resenha é um gênero textual em que se apresenta uma síntese de determinada obra. Pode ser um livro, filmes, exposições, peças de teatro, obras de arte, até, pessoal, de uma comida, né, de um restaurante que lançou um novo prato, pode ser feita uma resenha. É uma avaliação crítica sobre essa obra. Então, ele está fazendo uma crítica, pode ser positiva ou negativa. E aí ele vai dando as características que tem dentro dessa história, né? Mostrando o que essa história vem dizendo. Essa avaliação é bastante subjetiva, pois nela
o resenhista apresenta sua opinião. Subjetiva é que é da própria pessoa que está fazendo a resenha. Então, já está explicando em sequência, né? A apresentação da sua opinião. Então, subjetiva é a opinião de quem está escrevendo a resenha. As resenhas são publicadas em jornais, revistas e na internet. E tem o objetivo de divulgar uma obra. Então, qual que é o objetivo da resenha? Divulgar essa obra, colocando a sua crítica, tanto positiva quanto negativa, e apresentar o que vai acontecer nessa obra. Seja ela qual for, como nós vimos, tanto em livros, filmes, exposições, peças de teatro, como eu já havia dito. Seu público é bastante variado e depende do tipo de obra que está sendo avaliado. Assim, a resenha de um livro destinado a crianças pode se dirigir tanto às crianças como adultos, pois os responsáveis, pais responsáveis, professores e etc. É comum o uso de uma linguagem mais informal, que eu acabei de dizer para vocês, né? É uma linguagem mais falada, não tão culta quanto a norma de língua portuguesa. Então, tem trechos que você pode usar a língua falada do nosso dia a dia, pois isso ajuda na aproximação para o leitor da resenha. Vai nos ajudar a compreender, né? Uma leitura mais clara, mais específica, vai ser mais fácil para você saber o que vai falar aquele livro, por exemplo, né? Qual foi a crítica sobre ele, se foi legal, se não foi. E aí vai nos atrair a fazer essa leitura, assim como assistir um filme, assim como visitar um restaurante para experimentar aquele prato novo, ou assistir uma peça de teatro, ou apreciação de uma obra de arte. Agora vamos para as atividades. O texto que você leu é uma resenha. Onde essa resenha foi publicada? Então, vocês têm que retomar lá no texto. Ela foi publicada no blog da Folha de São Paulo. E vocês vão colocar, né, que foi disponível em um site, ok? 2. Onde mais ela poderia ter sido publicada? Como nós vimos, esses textos, as resenhas, elas podem ser publicadas em revistas e jornais impressos e nas redes sociais. 3. Quando essa resenha foi escrita? Os livros dos quais ela trata já estavam há muito tempo nas livrarias ou foram publicados em data próxima àquela em que a resenha foi escrita? Justifique a sua resposta com trechos do texto. Então, aqui a resenha foi escrita logo depois do lançamento dos 2 livros, de acordo com a segunda frase do texto. Esse é o caso de 2 obras que acabaram de ser lançadas. Então, vocês têm que retirar esse trecho do texto para concluir a sua afirmação. 4. Além do texto corrigido, dividido em parágrafos, essa resenha apresenta reproduções das capas dos livros de que está tratando. Por que você acha que as capas dos livros foram incluídas na resenha? Por quê, pessoal? Para mostrar como os livros são, para complementar as informações fornecidas pela resenha. Então, além de apresentar o texto escrito, né, com as críticas, com a opinião do resenhista, ela também traz a imagem desses livros. Para quê? Para atrair, né, as pessoas para que elas possam conhecer esses livros e fazer a leitura deles. Assinale as alternativas que indicam os possíveis objetivos do autor ao escrever essa resenha. Então, qual que é o objetivo de fazer uma resenha? Apresentar os livros para o público e expressar a opinião dele sobre os 2 livros. Certo, pessoal? 6. Para que público você acha que essa resenha foi escrita? Justifique sua resposta com trechos do texto. Então, essa justificativa você tem que achar no texto para responder. Então, para que público foi escrita, né, essa resenha? Para pais, professores e crianças. E o texto que mostra isso está lá no primeiro parágrafo da segunda folha, ó. Da segunda página. Além de cativarem o leitor, ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Então, é esse trecho que vocês têm que colocar aqui na resposta. Na resposta 6. Olha lá. Então, foi feito para pais, professores e crianças. Ambos são uma boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia.